melhor. Então, queria pedir aqui a Antônia, com essa representação, né, que falasse sobre a carta e a gente faz aqui o recebimento. Obrigada, Paulo. Obrigada a todas as pessoas. Essa carta foi feita pela Casa Sem Preconceitos, liderada pela Suzy Santos, uma casa de acolhimento de pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. O Ateliê Transmoras, que iniciou como uma ocupação na moradia estudantil da Unicamp e hoje é uma ONG premiada que trabalha com o empoderamento econômico de pessoas trans. O IBRAT Campinas, representado aqui pelo Joaquim, o Núcleo de Consciência Trans da Unicamp, a Casa Transviada, uma casa de ballroom, o Coletivo Transanibemesc, o Pogonas, que está atuando aí na inclusão de pessoas trans nos esportes, e ativistas da sociedade civil como a Cássia Piotto, que é representante das pessoas usuárias no Conselho do Ambulatório Transcender. Passo, inclusive, essa carta para ela entregar para o pessoal do Conselho. É uma carta que tem diversas demandas. Protocolamos essa carta na Prefeitura para as secretarias envolvidas, de saúde, de cultura, de esportes, de assistência social. Essa carta apresenta uma série de violações dos direitos humanos que estão acontecendo hoje na cidade de Campinas em relação às pessoas trans, e nós já trazemos soluções daquilo que a gente acredita que é importante e necessário acontecer. Obrigada. Bem rapidinho pelo tempo, eu já vou passar para a Mônica e para a Roseli, mas acho que é importante esse momento, porque ele é continuidade de um processo. Foi graças à presença de vocês aqui, quando vocês vieram pela vez, que a gente fez o debate, e acho que isso ajudou a ampliar, ainda precisamos mais, mas ajudou a ampliar um pouco também a nossa percepção, a nossa compreensão sobre as questões que estão aí em relação à população trans. Então, já passo para a Mônica e para a Roseli para a gente concluir. Bom, como eu acabei de falar, eu tive o prazer de estar no evento lá da Unicamp, da Cartilha, que de fato é isso mesmo, a gente precisa trazer à tona a discussão e trabalhar o preconceito, mas também a dignidade e qualidade no atendimento. Então, a gente tem avançado, mas ainda reconheço que a gente precisa avançar muito, né? Mas com certeza a gente tem o interesse, tanto é que nós já estamos disparando um monte de ações com a rede para trabalhar com atenção primária, com todo mundo, porque a gente de fato acredita que só assim a gente vai constituir o respeito e a dignidade que todos os seres humanos merecem, né? Então, tô pegando com carinho que de fato agarrei. É um tema que a gente vem discutindo e sei que a gente precisa avançar muito enquanto saúde pública, não é nem só enquanto situações de necessidade, mas é de saúde pública, de respeito, de dignidade, de cidadania. Acho que a gente precisa avançar muito nisso. Em nome do Conselho, em nome dos trabalhadores da atenção primária, eu também acolho essa carta, acolho a luta de vocês, que eu sei que não é uma luta que é longa e é árdua, e aqui provoco aos meus colegas trabalhadores, à secretaria, a nos preparar de maneira correta, porque eu acho que ainda falta muito também o trabalho na atenção primária, estar preparado e a gente ser preparado para que possamos trabalhar, que a gente consiga mudar a postura, inclusive de trabalhadores, de outros colegas de trabalho em relação a acolher, ampliar e acolher vocês, e principalmente o respeito à luta de vocês, principalmente. Sejam todos muito bem acolhidos aqui por nós. Bom, obrigado, a gente agradece mais uma vez, estamos juntos. Bom, só uma questão que eu queria perguntar também ao Roberto. Nós tínhamos conversado sobre a questão da apresentação da dengue. Ela fica depois dos 2 convênios? Perfeito, e aí a gente garante, então... Não entendi, seu Valdir. Do seu Valdir, o seu Valdir levantou a questão lá do óbito do seu Paulo, lá na Pancheta.
O senhor levantou a questão a Mônica disse que não tem como responder. Eu queria propor aqui, que a gente já está conversando, só para dar um informe atualizado. Inclusive, na Comissão de Urgência e Emergência, a gente está fazendo o levantamento dos óbitos de toda urgência e emergência. Tá? Só para lhe dar essa informação, e a gente espera que isso nos ajude a chegar a algumas questões. Tá? Pode ter certeza que assim que a gente conseguir avançar, só para dizer, nessa segunda-feira, nós tivemos uma reunião da comissão, tivemos um primeiro olhar sobre os dados e um pouco do que o Zé Augusto trouxe aqui sobre as bases de dados. Dialoga com isso, ou seja, a gente já percebeu uma dificuldade, em parte, mas não é a dificuldade que vai nos impedir de chegar lá. Então, assim que a Comissão de Urgência e Emergência conseguir avançar nesse levantamento dos óbitos, pode ter certeza que aqui no Conselho isso vai ser trazido, como fizemos isso num levantamento que foi entre 2015 e 2019, que também trouxe dados sobre óbitos, aliás, gerou discussões muito intensas e quentes aqui no Conselho a esse respeito. Tá bom? Então assim, a gente está tentando fazer esse levantamento de todos os óbitos, todos, o dele e de todos os outros, que é uma questão que já foi trazido, bem lembrado, pelo pessoal do Campo Grande também. Bom, levantou uma questão sobre falta de médico no São Lourenço? Ou eu estou enganado? Não. Foi médico, mas foi no São Lourenço. Conceição? Conceição. Quem falou que a Foi no Conceição. foi levantado falta de médico no Conceição. É verdade, faltou isso aí. A gente vai avaliar aí tudo que foi trazido, mas a gente, neste momento, a gente está chamando o médico do concurso, foi chamado a semana passada. Eu não sei dizer assim de cabeça todos os centros de saúde, como é que está seu quadro, mas eu vou olhar para o Conceição e dou o retorno, tá? Agora, antes o Roberto me fala sobre a conferência. Roberto. São dois convites, duas convocações, melhor que convite. Sábado nós temos o planejamento do Conselho Municipal de Saúde. Qual que é o sindicato mesmo? Esqueci. No Sindicato dos Trabalhadores da Construção, na rua Barão de Jaguara, 704, perdão. É 704, Barão de Jaguara, é ali entre o Largo do Pará e a Conde Cipião. Tá? Vai lá. E começa às 8h30 e a gente pretende terminar até às 2h da tarde, assim, reforçar a importância. Nós vimos um monte de problemas aqui que as pessoas contaram, etc. E tem uma certa sensação de impotência, que o Conselho não consegue dar conta. Esse planejamento pretende discutir essas questões, pretende pensar por que nós não conseguimos dar conta de tanta coisa, como é que a gente faz para ter um ano mais produtivo. Então esse é um convite importante para todos os conselheiros, trabalhadores, gestores e usuários serem presentes nesse planejamento para a gente dar conta. A Carminha vai conduzir lá o processo no dia, então eu tenho certeza que vai ser um processo muito rico, se tiver as pessoas lá para ser rico. E o segundo é lembrar que nós temos a Conferência de Gestão do Trabalho, vai ser em Educação e Saúde, que vai ser no dia 19, 20 e 21 de abril. Antes, tem as etapas, as conferências temáticas, são 4. Não vou falar vai todas elas, não vou gastar muito tempo. Eu queria lembrar que a primeira começa no dia 15 de março e começa com uma abertura que vale para todas as temáticas. Então tem um convite para no dia 15 de março estarem presentes na abertura oficial da Conferência Municipal de Saúde, onde vai debater 4 temas importantíssimos. Um dos temas, de um modo geral, foi referido aí, inclusive, pelo PP, que são as condições, o que esse futuro nos reserva e reserva à gestão do trabalho na Secretaria de Saúde, no país, no Estado, etc. É de extrema importância. O outro é essas mudanças climáticas, etc. Que implicações ela traz para a nossa saúde? Como é que as pandemias, epidemias emergem e reemergem constantemente, e isso vai ser o nosso futuro, não tenha dúvida. É possível preparar os trabalhadores para enfrentar isso? Esse é o segundo tema. O terceiro é a educação permanente. Volta e meia
Roseli disse isso, precisamos ser preparados para isso, preparados para aquilo, preparados para aquilo outro. Então nós vamos discutir isso também. E o quarto tema é sobre as condições de trabalho dos trabalhadores do SUS Nacional, do SUS Campinas, carreira de Estado, plano de cargos e carreira, condições adequadas de trabalho, salários decentes, etc, etc. Então são 4 temas bastante importantes. Eu espero que esteja todo mundo lá, então fica o convite aí para o dia 15 de março, marquem na agenda. Vai ser divulgado, vai ser enviado os convites oficiais, mas já vai marcando aí. São 2 eventos extremamente importantes para todos nós. Obrigado, Roberto. Bom, então acho que agora a gente vai para o segundo ponto, a apresentação, discussão e votação do convênio da Rede Mário Gatti de urgência e emergência. Quem vai fazer a apresentação? Roberto, pode passar o microfone? Pode ser do lado de cá, porque para você mostrar a tela. Boa noite a todos presentes. Meu nome é Alena, eu sou médica sanitarista, estou na prefeitura já há algum tempo, atualmente estou no DGTO. Não sei lidar com microfonias. Mas não tem. Mas não tem. Ficar aqui embaixo? Pode ficar aqui, mas não vem mais pra cá, tem que ficar longe da caixa. Foi a caixa aqui. Então, fica mais aí perto da tela. Vamos vir pra cá e ela fica aqui, ó. Ela já vai outra aqui, ó. Nós vem pra cá e ela fica aqui, daí tá certinho. Pronto. É o ideal. Tudo bem ficar de costas para vocês? Pronto, aí já não vai dar. Eu acho que se eu ficar sentado fica mais confortável, não sei. Pode ser. Então, dando início aqui à apresentação do termo de convênio da Autarquia Municipal do Dr. Mário Gatti, atualmente o termo de convênio que está vigente é o 005-2022. A equipe que faz a gestão, o acompanhamento desse convênio sou eu, a Larissa e a Miriam. Atualmente, a Rede Mário Gatti ela é composta por essas unidades, então é o Hospital Municipal Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, que agora é prefeito Edivaldo Orsi, a UPA São José, a UPA Campo Grande, a UPA Anchieta, a UPA Carlos Lourenço e o SAMU, que é composto por uma central de regulação, tem 3 ambulâncias avançadas e 12 básicas. O termo de convênio, o 005-22, ele teve início a vigência em 1º de novembro de 2022, com um prazo de 38 meses. Esse convênio já sofreu um aditamento, que foi assinado em outubro de 2023, então é o termo aditivo 022. Houve um termo aditivo retificador com relação ao cronograma de desembolso das parcelas restantes após o aditamento. E esse é o processo SEI, em que consta toda a formalização desse convênio. O objeto conveniado é um convênio assistencial, então o foco é manter o programa de parceria na assistência à saúde, que compreende a atuação coordenada do conveniente nos componentes ambulatoriais, eletivos, hospitalar e pré-hospitalar, em regime de urgência e emergência. A assistência nos prontos-socorros de portas abertas para atendimentos de demanda espontânea e referenciada, adulto e pediátrico, abrangendo ainda a realização de exames de apoio diagnóstico terapêutico e média e alta complexidade, oferecidos à população de Campinas e região, regulados pela Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso, da SMS, e é uma parceria que estende-se ainda a apoio e formação de profissionais de saúde, tendo o Hospital Mário Gatti já habilitado como hospital de ensino e Chepel em fase de implementação. A fonte e a composição de recursos nesse convênio são recursos de origem federal, origem estadual e, lembrando que o que eu estou apresentando aqui foi a assinatura do convênio lá de novembro de 2022. Já houve também o recurso municipal de uma emenda que foi a partir do aditamento.
em outubro de 2023. O recurso federal para o Hospital Mário Gatti, né, ele prevê um recurso mensal de repasse de R$ 3.720.578,04, com impacto financeiro anual de R$ 44.646.936,48. O recurso federal para o CHEPEL mensal, R$ 3.567.354,10, e também, né, para cada uma das unidades, essa é a composição dos recursos federais, as portarias, com impacto financeiro anual de R$ 42.808.249,18. O recurso federal para as UPAs, valor mensal de repasse R$ 905.806,68, o impacto financeiro anual de R$ 10.869.680,16. Para o SAMU, o repasse mensal é de R$ 1.268.411,83, com impacto financeiro anual de R$ 15.220.880,16. E aí, a estrutura, né, de pagamento desses recursos mensais, ela segue essa composição aí. Então, são 90% que são repassados mensalmente e 10% que é repassado, que é uma parcela mensal, mas que é repassada uma vez ao ano, sempre em dezembro, até o final da vigência desse convênio. Então, esse é o recurso que foi assinado no convênio 00522, né, o valor de 90% e 10% para cada uma dessas unidades. E após o aditamento, né, houve um incremento, houve reajuste, e isso foi repassado a partir do aditamento. Próximo. E aqui é uma tabela que resume, então, esses recursos no momento da assinatura do termo aditivo e após o aditamento por ano. Né? Em 2022 foram 12.017.441, 2023, isso é uma previsão, claro, orçamentária, 80.116.278,36. Para 2024 segue o mesmo valor, em 2025, 81.451.549,66. Próximo. Os valores mensais referentes à parcela de 90%, de novembro de 2022 a setembro de 2023, correspondiam a R$ 6.008.720,88, isso somado toda a rede, né, os 2 hospitais, as UPAs e o SAMU. Próximo. E nos meses seguintes, esse é o cronograma de desembolso, né? Em dezembro de 2023, então, a gente tem aquele valor de 10%, né, com 11 parcelas no valor da formalização do convênio e um valor aumentado porque corresponde ao aditamento que houve um reajuste. Para os meses seguintes, segue essa mesma estrutura. Próximo. Para 2025, essa é a previsão. Próximo. O recurso estadual. São recursos baseados nessa portaria, nessa resolução SS 52, e é um recurso temporário, né, para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, né, e o rol de procedimentos cirúrgicos é estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, e os conveniados, eles recebem à medida que eles realizam esses procedimentos que estão estabelecidos nessas resoluções. Próximo. Os valores, no momento da assinatura do termo de convênio, para a rede, o total era fazendo repasse de novembro de 2022 até maio de 2023, era de R$ 842.724,68. A partir da assinatura do termo aditivo, esse valor aumentou para R$ 14.894.082,98. Esse processo SEI é o processo em que o Fundo Municipal informa, né, a chegada de recurso da Secretaria do Estado, a partir do momento que a Secretaria do Estado apura que o conveniado realizou o procedimento que estava previsto no rol de cirurgias eletivas, então ele indica se tem direito a recurso ou não.
e aqui a gente acompanha e realiza o repasse. E aqui é o recurso proveniente da emenda parlamentar municipal que constou na assinatura do termo aditivo, em outubro de 2023, que era uma emenda para a realização de cirurgias vasculares, e era um valor de R$1 milhão. Próximo. Com relação ao acompanhamento, né, das metas alcançadas, a gente tem 5 conjuntos de matrizes de indicadores. Então, a matriz número 5 é a matriz que corresponde à gestão, né, e ela é avaliada anualmente, baseada no valor total apurado pelo faturamento, dividido pelas despesas totais. E a partir dessa avaliação que a entidade faz jus ou não a receber aquela parcela de 10%, que seria paga mensalmente, mas ela é repassada uma vez ao ano. Próximo. Com relação às matrizes, elas todas seguem essa estrutura, né? Tem a matriz de indicador, que é número 5, e as matrizes de 1 a 4, que é uma para cada um dos serviços, né? Dos hospitais, da UPA e do SAMU. Todas elas têm metas quantitativas e metas qualitativas, né? Esse é o conjunto de indicadores. Dá tempo de ler? Volta um pouquinho, Ivonilde, por favor. Matriz de indicador número 1, que é correspondente para o Hospital Mário Gatti. Nós temos a meta quantitativa, esse pulou, volta. Meta quantitativa. Volta mais. Volta. Aí. Volta mais. São isso. Meta quantitativa 1. Executar e apresentar a produção de 812 AIHs por mês na modalidade hospitalar convencional, sendo 180 em pediatria, 330 em clínica médica, 302 em clínica cirúrgica. A meta quantitativa 2, executar e apresentar a produção de 30 AIHs na modalidade de hospital dia cirúrgico, nas especialidades de pediatria e clínica cirúrgica. A meta quantitativa 3, executar e apresentar a produção de 55 AIHs por mês de cirurgias oncológicas. A meta quanti 4, executar e apresentar a produção de 20 AIH por mês de cirurgias ortopédicas. A meta quanti 5, executar e apresentar a produção de 75.993 procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. Próximo. A meta quanti 6, executar e apresentar a produção mínima de quimioterapia, de acordo com a portaria, que é de 531 procedimentos de quimio mensais. A meta quanti 7, correspondente à produção mínima de radioterapia, que são 53 procedimentos de radioterapia mensal. A meta quanti 8, disponibilizar para a Secretaria de Saúde, através de saúde online ou outro sistema que venha substituir, 100% das primeiras consultas e procedimentos pactuados, dentro dos quantitativos estabelecidos no plano de trabalho por especialidades. A meta quanti 9, manter a taxa de ocupação média dos leitos de UTI adulto pediátrico acima de 90% e nas enfermarias acima de 85%. Será considerado meta alcançada se a taxa de ocupação for menor que esses índices, respectivamente, desde que não haja negativa de vagas à Central Municipal de Regulação. Próximo. Ainda... Será que ela voltou? Meta quali. Tá, verdade, estava falando das quanti. Meta quali, obrigada, Ney. Meta quali. Meta quali 1, manter efetivo funcionamento do núcleo interno de regulação, com disponibilização de 100% das internações reguladas e autorização prévia da CDRA. A meta quali 2, manter atualizado o sistema oficial de controle de filas cirúrgicas, do DERAC. Meta quali 3, manter a média de permanência nas unidades de internação em clínica médica até 10 dias, clínica cirúrgica até 7 dias, pediatria até 6 dias. Meta quali 4, manter o funcionamento da Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos, com avaliação de taxa de óbitos e ações executadas, devendo destacar a mortalidade por infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral,
em pacientes de 30 a 69 anos, realizando investigação de eventos sentinela. A meta quali 5, manter cadastro nacional de estabelecimento de saúde, o CNES atualizado. A meta quali 6, manter efetivas as ações do projeto de alta articulada em parceria com a Secretaria de Saúde, executando transferência de cuidados com as UBS, SAD, CAPS adulto e infantil. Próximo. Aqui o conjunto de indicadores referentes ao CHEPEL, o Hospital Ouro Verde. Meta Quanti 1. Executar e apresentar produção de 573 AIHs por mês, sendo 80 AIHs em pediatria, 450 em clínica médica e neurologia, 43 em psiquiatria. Meta Quanti 2. Executar e apresentar a produção de 396 AIHs na modalidade hospital dia cirúrgico, ou APAC, em especialidades e quantitativos pactuados na ficha de programação orçamentária. A meta Quanti 3, executar e apresentar a produção de 340 IHs por mês nas especialidades cirúrgicas, incluindo ortopedia, cirurgia geral, urologia e outras que constam do plano de trabalho da ficha de programação orçamentária. A meta Quanti 4, executar e apresentar a produção, dentro das normas oficiais do Ministério, de 121.597 procedimentos ambulatoriais de média complexidade. Meta Quanti 5, assistir 200 usuários no SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar da Sudoeste. Meta Quanti 6, disponibilizar a SMS ou outro sistema que venha substituir 100% das primeiras consultas e procedimentos pactuados. Meta Quanti 7, manter taxa de ocupação média dos leitos de UTI adulto, também acima de 90%, enfermaria 85%, da mesma forma. Não pode haver negativa de vagas, né? Caso essa taxa de ocupação não alcance esse índice. Próximo. Meta qualitativa do CHEPEL. Meta quali 1, manter efetivo o funcionamento do núcleo de regulação, com 100% de internações reguladas, autorização prévia de CDRA, disponibilização de 100% de leitos operacionais. Meta quali 2, manter o sistema de controle de filas cirúrgicas em funcionamento, atualizado. Meta quali 3, a média de permanência de unidade de internação não pode ultrapassar clínica médica 8 dias, clínica cirúrgica 8 dias, pediatria 8 dias, saúde mental 14 dias. Meta quali 4, manter o funcionamento da Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos com avaliação da taxa de mortalidade institucional e ações executadas. Meta quali 5, manter o serviço de referência municipal de urgência e emergência em oftalmologia ininterruptamente, sendo que após as 19, plantão funciona com plantão à distância, respeitando o protocolo municipal de criterização de risco e tempo-resposta para atendimento. A meta quali 6, assegurar o cumprimento contínuo dos protocolos clínicos assistenciais estabelecidos aos pacientes internados de cuidado integral AVC e AM. Meta quali 7, manter o CNES atualizado. Meta quali 8, manter efetivas as ações de projeto de alta articulada em parceria com a Secretaria de Saúde, executando transferência de cuidados com as UBS, SAD, CAPS, adulto e infantil. Próximo. Com relação aos indicadores das UPAs, as metas quantitativas. Executar atendimento médico conforme livre demanda, é baseado nesse conjunto de procedimentos, né, de atendimentos médicos por mês, até o limite quantitativo da habilitação. Então, a UPA Anchieta, acima de 10.125 usuários, UPA Campo Grande, também 10.125 usuários, UPA Carlos Lourenço e São José, 6.750 usuários, cada uma. Meta quantitativa 2 é parecida com a meta quanti 1, a diferença é que se refere a acolhimento e classificação de risco, que é basicamente os atendimentos de enfermagem. O quantitativo é idêntico, né, porque isso está baseado na portaria de habilitação. Meta Quanti 3, garantir funcionamento ininterrupto, 24 horas, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, garantindo equipe assistencial multi e quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento, custo-efetividade e habilitação, garantindo minimamente 2 profissionais médicos por período. As metas qualitativas das UPAs,
Meta Quali 1, encaminhar contra a referência ao UBS dos pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas e ou psiquiátricas que estejam buscando atendimento na UPA, bem como de casos específicos de usuários que necessitem de acompanhamento da UBS e CAPS. A Meta Quali 2, manter o QNES atualizado. A Meta Quali 3, manter atualizado no sistema Ciresp os casos elegíveis para internação em outros serviços da rede municipal de Campinas. É o sistema que permite a transferência de cuidados, né, de pacientes que estão na urgência e emergência e necessitam de internação. Esse é o sistema. Solicitando em tempo oportuno as transferências de usuários de acordo com seu quadro clínico. Próximo. Com relação às metas do SAMU, as metas quantitativas, manter programa de educação permanente de toda a equipe SAMU, com temas relacionados à urgência e emergência e regulação, realizando minimamente 2 capacitações por mês. Atualmente são capacitações que também se estendem aos demais pontos da rede, não só aos profissionais SAMU. Meta quantitativa 2, garantir o funcionamento ininterrupto, 24 horas, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, com equipe assistencial multi e quantitativo de profissionais compatível, com necessidade de atendimento, custo-efetividade e habilitação, garantindo minimamente 2 profissionais médicos por período. Meta Quanti 3, manter registro da produção do sistema ambulatorial, do SUS, de todas as viaturas habilitadas em consonância com o QNES. Meta Quali 1, do SAMU, garantir atendimento de qualidade em tempo oportuno, com avaliação de indicadores de desempenho específicos designados em portaria, uma portaria específica da rede de urgência e emergência, um conjunto de 8 indicadores, incluindo tempo-resposta, o dia da semana em que o SAMU é mais acionado, o perfil de pacientes atendidos, entre outros. A Meta Quali 2, realizar avaliação presencial ou por atendimento remoto, quando solicitado pelas UPAs e ou CAPs a usuários com transtorno mental que necessitem de avaliação ou remoção. A Meta Quali 3, manter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde atualizado mensalmente. Próximo. Com relação à emenda individual, que é o recurso municipal, que era a emenda para realização de cirurgias vasculares. Meta quantitativa 1, disponibilizar 100% das vagas à Coordenadoria Departamental de Regulação Ambulatorial. A Meta Quanti 2, apresentar a produção de 200 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de varizes por termoablação vinculados ao agendamento Ciresp para o SEDAC. E o qualitativo referente a total de reabordagem cirúrgica, sobre o total de pacientes submetidos ao procedimento, uma forma de dar um acompanhamento e garantir a qualidade desse procedimento. Próximo. São essas as informações do convênio do GAT, o termo de convênio, o termo aditivo, e a gente fica à disposição para responder as dúvidas. Obrigado, Helena. A gente agora vai apresentar o debate? Parecer. Primeiro parecer. Na sequência, a gente apresenta agora o parecer do Conselho Fiscal e depois abre o debate. Mas, Helena, se quiser ficar aqui, bem-vinda. Agora é o Ney. Eu leio daqui embaixo. Ney, longe da minha casa. Alô, oi. Alô. Bom, resumindo o parecer do Conselho, não muda muito dos pareceres anteriores, em termos dos pontos críticos que a gente considera, que não tem a ver diretamente com o trabalho do GAT, nem com o que o convênio se propõe a fazer, mas principalmente questões organizacionais da estrutura da rede Mário Gatti, que a gente considera que são problemáticos. Então, tem uma questão que está no convênio que foi levantada, que precisa ser melhor apreciada, que é a questão do tempo de permanência em internação, que tem alguns pacientes de longas internações que afetam a média de permanência
e que, portanto, seria importante separar esses pacientes na hora de calcular a média, e a Secretaria precisa pensar como é que resolve essa questão. E eu defendo que seja a Secretaria, porque eu defendo que o Mário Gatti faça parte da Secretaria, tá certo? Mas, de qualquer maneira, tem essa questão para ser trabalhada aí. Além disso, dá para aumentar o tamanho da letra, Ivanildo? Que eu estou com dificuldade de ler daqui, estou sem óculos. Não. Espera aí. Sento mais perto aqui. Vamos ver se não dá microfonia. Beleza. Obrigado, Ivanildo. Bom, o primeiro parágrafo é aquele padrão. Segundo parágrafo, as datas em que a gente se reuniu para fazer a apresentação e a discussão do parecer, dia 5 e 19 de fevereiro, e estavam presentes os membros todos do Conselho Fiscal, além deles a Helena, a Larissa e a Shirley. Estava presente também o Ezequiel, que é do Conselho Local de lá, e tem microfonia. É o inferno do microfone. Fica no lugar certo. Pois é, o problema é o lugar certo. E aí... Não, tá de boa. Terceiro parágrafo fala que foi feita a apresentação, que o termo auditivo detalha essa coisa da FPO e das metas quali e quantitativas. O quarto parágrafo já levanta a primeira questão, que é a existência da rede Mário Gatti, que a gente considera que o Conselho Municipal e o Controle Social de Campinas considera que a lei da rede Mário Gatti é ilegal, e como uma lei ilegal precisa ser revogada, e a gente, no final, lá no parecer, recomenda à Secretaria que tome providência sobre isso. Em seguida, a gente levanta um conjunto de metas e indicadores que a gente tinha falado deles um ano atrás, dizendo, no próximo termo aditivo, na próxima alteração do convênio, essas coisas precisam ser incluídas, e não foram. E aí, por conta disso, a gente aponta para um problema da nossa relação entre o controle social e a estrutura de conveniamento, porque as nossas pontuações do controle social não são sugestões, são requisitos para a aprovação do convênio. E o não cumprimento dessas questões implica em a gente não poder aceitar que o novo termo de convênio seja válido, porque ele não cumpriu com os nossos requisitos. E aí, por isso... as metas que a gente falava um ano atrás. Meta com relação à questão de terceirização, a gente quer que o convênio preveja a proibição de terceirização, a proibição de contratação que não seja via CLT, e a subcontratação, a contratação de empresas subemprego, subterceirizadas, subcoisas que não seja uma contratação direta no momento atual pela rede Mário Gatti, que é o que existe, e a revogação da lei da rede Mário Gatti, e essa contratação seja feita pela prefeitura, no limite por CLT, enquanto não tiver concurso público. E a meta que nós temos é contratação por concurso público. Então, a recomendação é que no termo de convênio isso esteja dito e isso seja critério de avaliação do cumprimento ou não do convênio. Segunda meta que a gente aponta lá é indicativos de morbimortalidade. Eu não sou capaz de detalhar quais são esses, mas na reunião do Conselho Fiscal, o Zé Augusto, que
conhece melhor a terminologia, fala de um conjunto de indicadores e como monitorar esse conjunto de indicadores, apontando para a Secretaria, tecnicamente, critérios para isso. Combinamos no Conselho Fiscal com a Lena. Ivanildo, segura um pouquinho, que a gente está nesse ponto aí ainda. Combinamos com a Lena e com a Shirley e com a Larissa que estavam lá, que a gente vai mandar isso por escrito para ficar patente o que nós estamos dizendo quando a gente fala desses indicadores, para que isso seja inserido nas próximas versões do convênio. Enquanto a rede não é revogada e a gente volta a ter o Mário Gatti como membro da Secretaria de Saúde. Indicadores de reclamação e queixa de usuários, que as queixas de usuários sejam indicador de qualidade do serviço para validar ou não o cumprimento de meta do conselho, do convênio. Indicador relacionado com o processo de alta articulada com o OBS, desse está falado no convênio como meta, então esse é um dos que foi cumprido. Eu tenho alguma dúvida de como é que se monitora isso, como é que está pensado esse monitoramento, como é que se garante que esse monitoramento seja efetivo, mas pelo menos essa meta está lá no convênio e eu acho que é um bom avanço que teve. E o monitoramento da classificação de risco e espera de atendimento nas unidades da rede Mário Gatti, que é a questão do tempo de demora entre o cara que bate na porta do Mário Gatti e os diversos atendimentos dentro do Mário Gatti, ou as diversas esperas entre um atendimento e outro. Tá certo? Porque quando ele é passado de um setor para outro, durante o atendimento a coisa é rápida e ágil, mas a espera entre um atendimento e outro precisa ser monitorada e a gente defende que isso esteja no convênio, seja monitorado de alguma forma. Bom, e a gente aponta, como já apontava um ano atrás, que usar como instrumento de informação de cumprimento ou não da meta as reclamações que aparecem ou na ouvidoria ou que veio das unidades de saúde para o nível central, não é um bom método, porque depende das unidades básicas ou das pessoas tomarem uma ação de fazer a reclamação e essa reclamação tramitar. Então, a ideia do evento sentinela a partir da reclamação não é o melhor método de monitoramento que a gente recomenda. Qual esse método a gente pode depois discutir, construir junto, pensar a respeito, mas não nos satisfaz. A questão da forma de contratação continua sendo uma questão, e aí a gente pode ir para o parecer lá embaixo. Obrigado, Ivanildo. Então, Conselho votou, Conselho Fiscal votou, e, por maioria, defendemos que o Pleno reprove o convênio, rejeite o convênio, e que o Pleno delibere a produção de um documento de recomendação para a Secretaria, dizendo que a gente quer que inicie imediatamente o procedimento que conclua o processo de revogação da Lei 191 de 2018, que criou essa autarquia do jeito que ela existe. Tem que ser um processo lento e gradual, porque precisa voltar o que foi criado desse jeito para a forma como a gente defende que seja, que é subordinada ao nível central da Secretaria e subordinada ao controle social do Conselho Municipal. Segundo, promover a municipalização do complexo hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, Ouro Verde, iniciando imediatamente a unificação da equipe de trabalhadores, que hoje lá dentro tem qualquer coisa como 30 empresas contratadas, são 30 equipes lá dentro, a gente quer que seja uma equipe só, contratada diretamente pela rede, não por terceirizados, não por terceiros.
Então, unificação da equipe de trabalhadores, tanto assistencial quanto de apoio e meio, com a contratação direta pela rede Mário Gatti ou pelo município, quando acontecer a revogação que a gente indicou no item 1. Terceiro, retomar a execução por servidor público concursado das atividades hoje terceirizadas nos hospitais UPA, SAMU, a serem todos remunicipalizados sob gestão plena da Secretaria Municipal de Saúde. De novo, repetir o que a gente já falou no item 1, revogar aquela lei e voltar a ser servidor de carreira concursado. Quarto, encerrar os contratos de terceirização de pessoal assistencial imediatamente, admitindo seletista somente como transição para suprir as vagas enquanto não é realizada a contratação por concurso público. Quinto, repor por concurso público todas as vagas em aberto de todos os cargos existentes. Se tiver cargo vago, repor imediatamente. Recompor o quadro de pessoal com a recriação das vagas extintas por aposentadoria, exoneração ou óbito de servidores das unidades da rede Mário Gatti nos últimos 10 anos. E preenchê-los com a realização de concurso público imediatamente após a sua vacância. Ou seja, as vagas que foram extintas porque as pessoas saíram da prefeitura, por qualquer cargo que seja, nos últimos 10 anos, que sejam recriadas e que se faça concurso público para recompor essas vagas. Sétimo, imediato encaminhamento à Câmara Municipal de Campinas de projeto de lei submetido à discussão e deliberação e aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Saúde, restituindo legalmente o comando único na estrutura hierárquica em que o SUS Campinas opera e o controle social exercido pelo Conselho Municipal de Saúde em todo o Sistema Único de Saúde do município. Oitavo, inclusão dos conselhos locais, Conselho Municipal e Comissão de Acompanhamento de Convênios na discussão do novo convênio a ser firmado após a aprovação das instâncias do controle social, enquanto a revogação da Lei 191 de 2018 não ocorrer. E incluir nas metas assistenciais obrigatoriamente neste convênio critérios melhor definidos de avaliação de mortalidade, qualidade de serviços prestados e adequada integração à rede SUS Campinas como indicadores de resultado que determinem o cumprimento ou não das metas. A questão do último pontinho ali, que é a questão da integração com a rede, está no convênio, mas precisa ser melhor elaborado como fazer isso. Tá? Só deixando isso bem claro, porque assim, a gente sabe que está lá escrito que essa coisa da alta articulada está colocado. Mas o diálogo entre Mário Gatti e rede não é só essa coisa do mandar o e-mail dizendo fulaninho teve alta. Tem um conjunto maior de ações a ser feito que não está bem desenhado e, como não está bem desenhado, também não é bem monitorado. É isso. Obrigado. Obrigado, Ney. Bom, feita então a apresentação do parecer do Conselho Fiscal, a gente abre agora as inscrições. Então, Roberto, Trombeta, Cláudia, Zé Augusto, estou me inscrevendo também. Temos 5 pessoas inscritas, então são 3 minutos cada fala. Roberto, por favor. Sim, queria dizer assim, dá uma tristeza muito grande quando você vê a apresentação. Se eu não me engano, o Mário Gatti está fazendo 50 anos esse ano. Se eu não me engano, o Mário Gatti é de 1974. Eu era de uma época, eu tinha muito orgulho da relação, apesar de ser uma autarquia, que o Mário Gatti e o Ouro Verde nunca, mas Mário Gatti tinha a Secretaria de Saúde. O Ney trouxe uma questão assim, qual é a relação do Mário Gatti com a rede? É uma relação que você não consegue ver direito essa articulação, porque não existe regulação viva.
O que existe hoje é um sistema de gerenciamento, gerencialista da Secretaria de Saúde, onde se tudo dá por contrato, por metas, etc. A Camila estava cochichando aqui, nós estávamos cochichando, assim, a excrescência que é você ter um hospital público com a qual a Secretaria tem que fazer negócio. É como se a Prefeitura tivesse montado um grande negócio e eu vou negociar com a Secretaria o quanto a Secretaria vai me pagar para fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu sou de uma época que eu tinha um orgulho do Mário Gatti que dizia o seguinte: a grande diferença entre o Mário Gatti e um hospital privado contratado é que o hospital privado contratado diz que vai fazer 500 internações. Se chegar a 501, eu posso mandar embora, meu contrato é de 500. O Mário Gatti nunca faria isso, deixaria o paciente no corredor, mas cuidaria dele, garantia a universalidade. Então assim, hoje não, hoje o Mário Gatti tem um contrato, fazer 100 visitas, 200 visitas domiciliadas, é Ouro Verde. Se tiver o 201 ele não faz? Não, porque o contrato diz que eu vou fazer 200. Então falta essa regulação viva, falta essa capacidade da gente conversar com o nosso próprio hospital. Quando eu estava no Sudoeste, dá maior tristeza chegar no Ouro Verde. A gente fez um esforço desgraçado para que ele existisse. Aí ele existe. Aí eu chego lá, sou do Distrito Sudoeste. Eu quero entrar no hospital. Não posso. Eu tenho que pedir licença para alguém que eu sequer conheço, para me dar licença de entrar no hospital que é meu. Meu enquanto gestor público, enquanto, na época, diretor aqui da Secretaria de Saúde. Porque um hospital que nós montamos, equipamos, etc., foi cedido. Foi cedida naquela época, uma OS, e era a OS que mandava no hospital que era meu. Você está claro o que eu estou dizendo? Isso dá uma tristeza absoluta, sim, é um refluxo daquilo que eu esperava do SUS. Um SUS vivo, um SUS que a gente pudesse sentar com os diretores do Mário Gatti e discutir a questão da mortalidade, discutir a questão da relação com a rede básica, e não ficar olhando se ele cumpre ou não cumpre um determinado número. Isso é gerencialismo puro. É de uma tristeza de dar dó. 50 anos do Mário Gatti, se eu não me engano, está fazendo esse ano, e é isso que a gente vai comemorar, essa tristeza que é. Então, em função disso, eu acho que tem que reprovar mesmo, pleno acordo com isso, por causa dessas coisas. E aí, assim, de tudo, até que faça com que a reprovação seja mais necessária, é assim, vou usar a expressão científica que eu mais gosto, o quanto que a Secretaria de Saúde, acho que ela está, mas não tem jeito, caga e anda para o Conselho Municipal, para o controle social. Gente, não custava nada ter incluído aqueles indicadores, nem isso eles fazem. Parte de um princípio que nós vamos aprovar, porque se não aprovar, a população vai ficar sem o atendimento do